Graças e paz novamente, irmãos. Vamos abrir lá no livro de Esther. Vai ser o nosso livro de hoje. Nós vamos encerrar aqui a parte dos livros históricos. Semana que vem nós começamos os livros de sabedoria, a começar pelo livro de Jó. Esther. Quantos capítulos sem olhar na Bíblia e sem olhar no celular? 10. Uma sentadinha assim que você senta ali, está sem nada para fazer, vamos assim dizer, nem 20 minutos. É um livro que nos chama muita atenção, né? É um livro que poderia ser uma novela, aquelas novelas da Record. Tem, Esther? Não sei. Teve? Então, já tem, né, novela da Esther, né? Ou poderia ser um filme, porque é cheio de reviravoltas aqui nesse livro, né? Aquele filme que você está ali torcendo, né, pelo casal, quando pensa que não, né? Um morre, um dos dois morre, né? Ou está ali o bandido predominando sobre, né, o herói do filme ali, quando pensa que não, tem uma reviravolta e o herói vence o bandido. Assim é o livro de Esther, um livro de reviravoltas. Eu vou começar aqui pelos personagens principais. Nós temos aí Esther, né, logicamente. Depois ela vai vir aqui escrito junto com Vasti. Vasti era a rainha. Esther depois virou rainha também, né? Assuero ou Xerxes, que era o rei da Pérsia, né? Amã e Mordecai, né, foram os primeiros ministros da Pérsia, mas Mordecai ele também era primo de Esther, e ele cuidou de Esther como se fosse um pai adotivo de Esther, desde a sua infância. Esses são os personagens principais dessa história, né? Toda a história ela acontece ali em Suzã, que era a capital do Império Persa. As palavras-chave aqui deste livro são providência e livramento, nós vamos entender por quê. O autor ele é desconhecido. Provavelmente Mordecai, segundo alguns estudiosos, ou Mardoqueu, que é o nome hebraico dele, né? Alguns pensam que foi Esdras ou Neemias, né? Porque os acontecimentos aqui eles ocorrem, né, cronologicamente, enquanto os acontecimentos de Neemias, de Esdras também estão acontecendo. Eles acontecem ali ao mesmo tempo. Então alguns pensam, a maioria pensa que foi Esdras e não Mordecai. Versículo-chave, vamos ler todos juntos? O 4, versículo 14. Porque se de todo te calares agora, todos juntos, gente. Está parecendo, vocês estão enxergando, não, né? Está ruim, né? Está ruim. Né? Depois dos 60, às vezes fica ruim, né, Paulo? Né? Vamos lá. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada à rainha? Né? Está acontecendo algo parecido hoje? Né? Um pouco, né? Dentro da história aí do nosso mundo, dessas guerras que estão acontecendo, né? Guerras religiosas e cívicas também, né? Período, como disse aí, os acontecimentos se passam entre o capítulo 6 e 7 de Esdras, são juntos, né? Talvez Esdras tenha visto muita coisa que aconteceu aqui no livro de Esther, né? Antes deste partir para Jerusalém, mais ou menos 485 a 465 antes de Cristo. Antes de Cristo, o tempo ele decresce, é de cima para baixo. Quanto ao livro, parece que foi escrito depois da morte de Xerxes, o rei, provavelmente no ano 425 antes de Cristo. Né? E o tema é a realidade, o tema principal, que é a realidade da providência divina. Nós vemos aqui a providência divina do nosso Senhor, né, em favor do povo escolhido, né, no livramento dos judeus de uma provável aniquilação. Né? Algo parecido com o que já aconteceu na história? Algo parecido. Né? Aqui também se dá origem à festa de Purim. Nós vamos ver mais para frente o que significava essa festa. Este livro recebe o nome de sua principal personagem. O nome em hebraico dela é Hadassa, né, que significa murta, estrela,
ou aquela que está escondida. Havia uma rainha também, eu acho que não é da fertilidade ou do amor, que se chamava Ista. Aí alguns dizem que o nome de Esther vem dessa rainha aí pagã, Ista, cuja Esther era uma mulher corajosa, sua coragem e habilidade salvaram o povo judeu de uma provável aniquilação. Então ela é importante na história, muito importante dentro da história. Fato aqui é que o nome de Deus ele não é mencionado no livro de Esther. Ah, pastor, então esse livro aqui não era para ser canônico, ou ele não é um livro verdadeiro, porque não aparece o nome de Deus escrito aqui. Não há referências também à lei ou à religião judaica. Mas nós podemos ver nos 10 capítulos aqui, Deus desempenhando o papel principal dentro da narrativa. Ele estava operando e cuidando do seu povo. Ele estava efetuando salvação e livramento por intermédio de instrumentos humanos e meios naturais. Ainda hoje ele faz isso. O teísmo acredita que Deus criou todas as coisas, deu corda no relógio, foi embora e deixou o mundo, cada um, é lei de Muricy, cada um por si. Como diz aí minha sogra, ela gosta de falar isso, ele é lei de Muricy. Mas não, Deus está cuidando do povo. Deus está dando sinais aí, operando, cuidando do povo. Apocalipse vai falar das trombetas, que é os juízos parciais do Senhor. Depois vai falar das taças. Então o Senhor está trabalhando e usando instrumentos humanos em meio à história, em meio à narrativa da história. Então o cuidado de Deus conosco não é sempre um fato aparente, mas ele é sempre eficaz. Às vezes nós estamos passando por várias dificuldades e parece que nós não estamos vendo a mão de Deus trabalhar conosco. Mas ele está ali, sempre eficaz. Nós cantamos que ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então o Senhor está trabalhando, ele não está à toa. Vamos abrir Esther capítulo 4, versículo 14, nós lemos. Mas ali nós podemos ver a providência de Deus, lá no versículo 16, do mesmo capítulo. Aqui tem o jejum como uma prática religiosa. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Aqui também está o propósito de Esther. E no capítulo 9, no versículo 31, há o registro aqui de clamores de oração. Para confirmar estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Esther lhes tinham obedecido, e como eles mesmos já tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. São versículos aqui importantes para mostrar não o nome de Deus, mas atitudes religiosas, vamos assim dizer. Então, este cuidado em evitar qualquer referência explícita à religião, ele é deliberado. E era um costume comum naquela época. Era perigoso, por exemplo, como no caso de Daniel, confessar abertamente adoração a Deus, adoração a Jeová. Então, imagine Esther chegando ali para o rei dizendo que ela fazia parte do povo judeu. O rei, logo, logicamente, ia dar um castigo a ela. Nós vemos Daniel aqui orando, fazendo as suas práticas de oração, em Daniel capítulo 6, e ele vai preso, porque não se podia orar a Deus, ao Deus dos céus, na época de Daniel. Matthew Henry, um grande teólogo, ele diz que se o nome de Deus não está aqui, o seu dedo está. Aliás, isso é fé. Nós vemos Deus? Não vemos. Mas a nossa fé se move naquilo que nós não podemos ver. Mas nós cremos.
Mesmo que os homens não considerem Deus e não façam partícipe de seus atos, a mão divina do Todo-Poderoso continua dominando tudo e conduzindo a história como lhe apraz. Se não dizer que ele é soberano, não iria servir de nada para nós. Então, isso nos ensina que, apesar das aparências, não são as trevas que dirigem os acontecimentos mundiais, mas o nosso Deus que está assentado em seu trono celestial. Contudo, somente os olhos da fé podem ver o arranjo divino na história. Está tudo pegando fogo, né? Guerras, epidemias e mais coisas, né? O fim tem se aproximado, né? Só crê nisso com os olhos da fé. Não existem referências a este livro no Novo Testamento, nem alusões a ele. Esther e Ruth, né, por coincidência aí, né, são duas mulheres. Não há nenhuma citação desses dois livros dentro do Novo Testamento, né? Todos os acontecimentos desse livro giram em torno de 3 fatos. Nós vamos ver aqui, ó. A festa de Assuero, né, que é onde ali ele chama a Vasti, Vasti não lhe obedece, né? Ele já bêbado, que nessas festas era regada a vinho, né? E banquete, há pelo menos 10 menções de banquetes aqui no livro de Esther, né? Ele não gosta da atitude da rainha, né? Então ele destrona a rainha, né? É um fato importante, porque se não acontecesse isso, Esther não entraria dentro do palácio. A festa de Esther, né? O rei manda então que um desfile seja feito, né, para que seja escolhida a nova rainha de Suzã, né? Então, ele, ali entre várias candidatas, ele vê uma mulher bem bonita, bem formosa, se atrai por ela, né? E aí acabou o desfile, acabou a competição. Esther que ganhou. Aí ela vai para dentro do palácio, ela vira rainha, né? Depois ela dá um banquete, porque algumas coisas sucederam, né? E ela resolve dar um banquete. Mordecai, o seu primo pai, vamos assim dizer, primo barra pai, ele vê dois, né, vou dizer, seguranças, né, discutindo, armando um plano para matar o rei, né? E aqui começa a história de reviravolta. Amã, que era o primeiro-ministro da época, ele queria aniquilar os judeus, né? Então, Esther, sabedora disso, e sabedora que também tinha um plano para poder matar o rei, ela faz um banquete, chama Amã e chama o rei, né? Os dois participam, Amã bebe ali, né, a regalia, fica bêbado, né, vai e manda armar uma estaca, porque iria enfiar ali Mordecai, iria matar Mordecai, né? E a partir dessa festa, no outro dia, Esther, ela conversa com o rei sobre os planos de Amã. O rei não dá muita bola, né? Mas depois ali ele, né, estressado, foi se deitar. E naquela época, quando o rei se deitava, era costume, nós vemos lá, por exemplo, Saul, né? Saul, ao se deitar, o que acontecia, né? Davi ia lá e tocava, né? Qual que é o instrumento mesmo? Harpa, né? Harpa, né? Aqui, ao rei, ao se deitar, ele pediu que contassem crônicas para ele, né? E nessas crônicas se contou que Mordecai tinha descoberto um plano para matar o rei, né? Olha a reviravolta, né? Mas tudo começa aqui nessa festa de Esther, né? A revolta de Amã contra Mordecai, né? Depois o rei, ele descobre todo o plano, né? E a festa de Purim, né? Que aqui o plano de Amã, então ele é desfeito, ele não vai acontecer mais. Aí a festa de Purim é uma festa de libertação. Nós vamos ver essa festa aqui, né? Então o livro de Esther é um elo importante, pois narra o estabelecimento da nação hebraica de novo em sua própria terra, como preparação para a vinda do Messias. E o propósito de Deus era que fossem preservados, olha aí, havia um plano para aniquilar, mas não era o propósito de Deus, a fim de que por eles viesse o Salvador ao mundo, lá na frente, Cristo, né? Então Israel, né, que era o povo de Deus, né, não podia desvencilhar-se de Deus. Ele nunca abandonou seu povo no passado, né? Por mais que o povo, coração obstinado, de coração rebelde,
pensasse que Deus havia, né, abandonado eles várias vezes. Aí vinha Deus e fazia milagres no meio deles, né? Ele o acompanhou no cativeiro da Babilônia, e mesmo quando os profetas silenciaram e o templo se fechou, Deus ainda os estava guardando, né? Deus guarda Israel hoje, né? Mas guarda porque ela é uma nação de Deus, né? Guarda porque ali há povo de Deus, como há povo de Deus no Brasil, como há povo de Deus, né, em volta de todo mundo. Sim, vou falar um pouquinho disso aqui, mas desde o Egito mesmo, né? Passou-se o Egito, passou-se aqui, nós vemos isso novamente lá com Jesus, né? Tentando exterminar as crianças, né? O rei Herodes ali com medo, né, de Jesus se levantar ali. Ele achou que conseguiu, né, cumprir. Sim, desde a história também, nazismo, né? Essa questão dessa guerra aí, ela vai muito além de uma guerra cívica, né? Luta de poder, né? Eles querem aniquilar mesmo, né? Já foi falado que a intenção é aniquilar os judeus no mundo inteiro, né? Então tem um lado, né, cívico, mas também tem um lado religioso, né, na questão. Suzã era a residência de inverno dos reis da Pérsia. Então Neemias esteve lá. Quando Neemias soube, né, que a sua cidade tinha pegado fogo, tinha destruído tudo, ele estava lá em Suzã. Então era um palácio suntuosíssimo, com soberbos jardins, né, aquelas obras de escultura, colunas de mármore, tudo de bom e do melhor. Era um local apropriado para festas, era festa, né, o tempo inteiro, né? Então o que aconteceu? Quando os reis eles se banqueteavam, esquecidos de Deus, Deus não estava ali, né? Deus se lembrava do seu povo e que sua mão escrevia o destino dele ou movia a mão deles para executar a sua glória. Há decretos aqui, né? Um decreto, por exemplo, para poder aniquilar os judeus, matar os judeus. Isso aconteceu numa festa. Depois, numa outra festa, um outro decreto, né? Que agora os judeus poderiam lutar contra os seus inimigos. Foi ordem dada para o rei, porque o rei não podia voltar atrás no decreto que ele tinha feito. Mas tudo isso aconteceu em contexto de festa. O livro de Esté começa com um banquete de Assuero, rei da Pérsia, e encerra com um banquete de Mordecai. Agora Mordecai, né, ele é exaltado no final do livro de Esté a segundo homem mais poderoso, né, da terra. Ele era o governante ali agora, né? Por algum tempo, Amã, que era inimigo do povo de Deus, ele é exaltado, né? Ok. Depois Amã é humilhado, né? O rei manda Amã passear, levando como cavalo, né, o Mordecai, para que o povo visse Mordecai sendo exaltado e Amã sendo humilhado, né? Oi? Com vestes reais, né? Mordecai recebe honra. E aqui nós podemos ver os contratempos da história humana e o triunfo final do povo escolhido de Deus, né? Satanás ele vai tentar, mas ele não vai conseguir, né? Esther, por exemplo, é um paralelo aqui com José, né? Deus tinha reservado cada um deles para o seu propósito, né? A história se parece, né? Os dois chegam a uma posição, né, de poder, né? E ali o Senhor colocou em evidência o seu plano. Deus escondeu José numa prisão no Egito e, na hora certa, o colocou na posição de primeiro-ministro daquele país, né? Esther, quem ia dar alguma coisa para Esther, né? Ninguém ia dar nada por ela, né? A sua beleza chamou a atenção do rei e ela acabou entrando no palácio como uma rainha, né? Podemos ver que sempre Satanás procurou destruir o povo de Deus. É o que o irmão aqui estava falando, né? A igreja e até mesmo o próprio Cristo, né? Através de Herodes, através do próprio Satanás ali na tentação de Jesus. Mas Deus sempre frustra seus planos e sempre triunfará, né? A vitória já está com quem está lá em cima, não está com quem está lá embaixo, né? A vitória está com Cristo e com o seu povo. Logo que o povo de Deus começa a retornar, que era o retorno, havia o retorno, o contexto ali de Esdras e Neemias, né? Satanás se levantou com fúria para tentar destruí-los e frustrar o plano dos Altíssimos. Vamos acabar com esse povo, que é assim, eles não vão ter para onde adorar o seu Deus, não vão ter por onde fazer nada. O que acontece?
os judeus que não tinham retornado à terra com Zorobabel, né, e que ainda permaneceram habitando em países distantes, passavam por muitos perigos. Eram perseguidos por inimigos, né? Aqui é a tentativa de extermínio do povo de Deus. Entre Esther, judia, né, se tornou rainha, porque casou com o rei, né, e o seu primo Mordecai, ou Mardoqueu, né, conseguiram frustrar seus planos. Essas são as histórias de reviravolta que há aqui no livro de Esther, né? Todos os inimigos dos judeus são mortos, exatamente na data em que eles iriam atacar o povo de Deus, porque tinha um decreto para isso e um outro decreto para que os judeus eles pudessem se defender, né? E aí que surge a questão da festa de Purim, né? Se eu não me engano, aqui no capítulo 3, o Amã, né, a partir do versículo 7, deixa eu ver o que está escrito aqui mesmo. O povo que não cumpre, né, as leis do rei, né, por que não convém ao rei tolerá-lo? Se bem parecer ao rei, decreta-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra. Então o rei tirou da mão seu anel, deu a Amã, ele diz: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres deles o que melhor for do seu agrado. Olha aqui. Mordecai também no capítulo 3, ele é odiado por Amã. Deixa eu ver aqui para o versículo 4. Não. Amã, ele joga sorte. Estou tentando achar aqui esse versículo, que eu não gravei. Resumindo, Amã, ele joga dados. Isso, na época, no hebraico, é o pur. Né? Ou seja, a partir do momento que Amã joga aquele dado, ele joga a sorte do povo, né? É o pur. É daí que vem essa festa de Purim, né? O pur de dado, de sorte, né? De lançar a sorte. Aí vem essa festa de Purim, que é celebrada até os dias de hoje. Apesar de não estar entre as 3 festas anuais obrigatórias do povo judeu. Mas a festa de Purim, ela acontece até o dia de hoje. Essa festa, o que acontecia? Né? Aqui, ó, versículo 3, versículo 7. Se lançou o pur, né? Ou seja, se lançou sorte. Era um dado, né? Assim é chamada a festa de Purim. Feriado anual com 2 dias de festa. Alegria, envio de alimentos uns para os outros e doação de presentes aos pobres. Ela foi decretada para ser celebrada por todas as gerações, por todas as famílias em todas as províncias e cidades. Olha o capítulo 9, versículo 27 e 28. Está aí então a festa de Purim, a festa do povo, né? Representava ali a libertação do povo. Deus pode operar livramento para o seu povo, tanto por meio de obras sobrenaturais, como fazia, né, lá no Êxodo, lá na libertação do Egito, quanto por acontecimentos diários e corriqueiros, como os que ocorrem aqui no livro de Esther. Esther se assemelha a José, mas também se assemelha a Cristo. Onde? Em sua disposição para sacrificar. Ela disse: se eu perecer, pereci. Vou tentar ajudar vocês. Se eu morrer, morri. Também representa a posição de Cristo como defensor de Israel, o povo de Deus. Em todos esses eventos, Deus declara o seu amor a Israel em seu cuidado constante pelos judeus. Como diz o Salmo 121, né, o guarda de Israel não dormirá. Ele sempre está em alerta. Não dorme nem dormita. O Filipe tem uma música assim, não tem? O guarda de Israel não dorme nem dormita. Né? A graça de Deus aqui manifestada na vida de Esther, nessa história. Né? A substituição, Esther substituiu Vasti, né?
sacrifício voluntário, né? Um cetro estendido a um suplicante, né? Lembra da promessa, nunca irá afastar o cetro de Israel, né? Nunca ficar sem um representante ali, um rei. Audiência com o rei e oração respondida, promessa sem limite e vitória final contra os inimigos. Por isso que Esther, a vida dela se assemelha a Cristo. O livro de Esther representa a igreja inserida entre os gentios como luz no meio das trevas. Esse é o papel da igreja hoje. É ser luz em meio às trevas. Esther salvou o povo a fim de que o Salvador viesse ao mundo. Foi um preparo. Né? Todo o Antigo Testamento ele é um preparo, né, para aquele que haveria de vir. Divisões do livro, são uma divisão simples aqui. Né? A primeira parte dos capítulos de 1 a 3, conta a história ali das ameaças aos judeus, Esther se tornando rainha, Amã planejando a destruição dos judeus, tudo dentro desses 3 primeiros capítulos. E a segunda parte é o capítulo de 4 a 10, que agora é o triunfo dos judeus. Né? Ali a intervenção, a estratégia de Esther, né? Se perecer, pereci, se morrer, morri. Né? Amã sendo humilhado, derrotado, ele preparou uma estaca para matar Mordecai, mas quem acabou morto na própria estaca foi Amã. Né? Os judeus, no capítulo 8 e 9, vencendo seus inimigos e começando a comemorar aqui a festa de Purim. Né? E o capítulo 10, Mordecai, é pequenininho aqui o capítulo 10, 3 versículos. Mordecai sendo aí exaltado. Evidências do cuidado de Deus para libertar o seu povo. Não aparece Deus, nome Deus, mas nós podemos sim ver evidências do cuidado de Deus para libertar o seu povo. Né? Esther, ela não tinha linhagem real, ela não pertencia às famílias dos príncipes, né? Então, vamos dizer assim que ela não poderia ser escolhida rainha. Né? Mas isso não foi levado em consideração. Capítulo 2, versículo 10. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse. Até porque se ela declarasse, ela ia ser morta. Deus cercou Esther de amigos em lugares inesperados. Aqui os amigos, versículo 9. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não estava sozinha. Deu-lhe situação de vantagem e a beleza necessária para alcançar o favor do rei. Versículo 17. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Deus deu ainda a Mordecai uma oportunidade para se tornar uma pessoa grata ao rei. Que oportunidade é essa? É a conspiração aqui no versículo 21 a 23, daqueles servos do Estado contra o rei. Os guardas da porta ali contra o rei. Mordecai descobre tudo. Deus, conhecendo de antemão os planos de Amã, agrupou os acontecimentos de modo que esses fossem frustrados. Todo o capítulo 3 aqui falando sobre isso. Deus escolhe pessoas sábias e tementes. Aí nós encontramos fé e sabedoria nas palavras de Mordecai ao convencer Esther, porque Esther poderia não querer também. Aí Mordecai fala, está nessa posição aí, fostes elevada a rainha para lutar por nós. Fica aí claro que ele cria que Deus é que a tinha colocado naquela posição. A providência divina fez com que o rei perdesse o sono, olha aí, decidisse ler, aliás, que lessem o livro das memórias para ele, e ele poderia lhe relembrar-se a favor de Mordecai, que salvou sua vida. Capítulo 6, naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, que tinham conspirado contra o rei. Os 2 eunucos do rei, guardas da porta,
que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Acontecimentos. Essa mesma providência de Deus já havia adiado a hora da morte dos judeus. Lá no capítulo 7, que nós vemos ali, Amã jogando sorte, para ver se era a hora dos judeus morrerem ou não. Diante dessas reflexões, podemos confiadamente afirmar que quando Deus tem uma obra a ser realizada, Ele tem um projeto para a nossa vida, Ele providencia o que for necessário, qualifica pessoas, direciona acontecimentos. Uma vez eu vi um pastor falando que o mesmo Deus que aponta é o que paga a conta. É Ele quem capacita. É Ele quem nos dá aqui a vocação necessária para aquilo que Ele quer que a gente faça. Há uma mão invisível, o nome de Deus não está presente no livro, mas há uma mão invisível aqui por trás dos acontecimentos humanos. Há recompensas reservadas tanto para o bem quanto para o mal. É temporária a prosperidade dos maus, vê Amã. Amã foi levado a ministro. Depois ele foi subjugado ali e morto. Aplicações práticas para a gente, já encerrando. Com a história de Mordecai ou Mardoqueu e Esther ou Hadassah, aprendemos que a providência de Deus desvia os mais terríveis planos do inimigo, empregando às vezes meios que pareçam ser naturais, acidentais ou meras coincidências. A gente vê isso, como o irmão Paulo que falou, durante toda a história, desde lá de trás, desde o Pentateuco. Pega Ciro. Ciro era um crente, não era crente, não era um cristão, mas o Senhor usou um ímpio para declarar a volta do teu povo. Providência divina, providência de Deus. Isso tudo foi acontecendo. Satanás atentando contra o povo de Deus, Satanás atentando contra os eleitos de Deus, e o Senhor, com a sua providência, sempre com um plano além dos planos de Satanás. Mordecai cria que Deus sempre teria um meio de socorrer seu povo, mesmo quando alguém se recusasse a fazer sua parte. Foi o que ele falou com Esther. Se te calares, Deus vai levantar alguém. É sempre isso. Nós precisamos de gente para poder fazer a obra de Deus. Você não quer? Deus vai levantar alguém. E é Ele que levanta. Ele que levanta e é Ele que tira. Também. Mas Ele sempre levanta para nós socorro e livramento. A providência não é destino, mas consiste de oração e resolução, liberdade e responsabilidade. Deus tem um plano, Deus tem a sua providência divina, mas nós também temos a nossa responsabilidade nessa terra. Nada apenas na conta de Deus, vamos assim dizer. Também tem a nossa responsabilidade nesse meio, em orar, em procurar uma resolução de conflito, em ser responsável pela obra de Deus. Tem a nossa parte também nisso. E o povo de Deus não pode ser destruído, nem mesmo pelos inimigos mais poderosos do mundo. Eles vão se levantar, mas eles vão cair. E a queda é sempre pior. Deus pode fazer com que eles pereçam, sem mesmo antes executar os seus planos. Os planos de Amã, eles não foram executados. No mesmo dia que eles iam ser executados, o rei foi lá e deu o decreto. Então, os judeus, eles podem matar os seus inimigos também. Vai levar? Vai tomar? Mas vai dar também. E aí o povo de Deus, os judeus ali, eles foram vitoriosos. Essa vitória é de quem agora? É nossa, A vitória é nossa. Um dia nós vamos ser vitoriosos também com o Senhor. Ele nos salvou, nós somos o seu povo, logo nós seremos vitoriosos também. Só aguardar. Se você quer a vitória logo, então morre. Porque ou é morrendo ou Jesus voltando. Prefiro que Jesus volte. Mas nós vamos ser vitoriosos de alguma forma ou outra. Amém? Então esse é o livro de Esther. Acabando aqui os livros históricos. Na cronologia não é Esther que
que termina aqui. Mas aqui, na ordem dos fatos, é Esther. Semana que vem nós começamos com o livro de sabedoria. Né? Os livros de sabedoria vão de qual livro a qual livro? Vamos lá. Está contando ali, ó. Está cantando a música. De Jó. Depois de Eclesiastes. De Jó a Cantares. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Né? Vamos começar a ver aí os livros de sabedoria, né, de sapiência. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós te louvamos, Deus, te agradecemos por esse dia, pela vida. Cantamos aqui ao Senhor, o Senhor é fiel, né? Dia após dia, o Senhor se move a nosso favor, o Senhor nos sustenta, a sua mercê nos sustenta e nos guarda, como cantamos, Deus. Louvado seja o nome do Senhor pelo dia, pela vida, pelo sustento, pelo trabalho, pelo alimento, pela igreja, por este estudo aqui, Pai. Sabemos que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Satanás pode se levantar aí com planos cruéis, mas aqueles que pertencem ao Senhor podem ter certeza que ele não toca, ele não aniquila como querendo aniquilar-lhe os judeus, Pai. Nós estamos protegidos ao Senhor como a turma daquele barco, daquela embarcação de Atos 27. Nenhum se perdeu. Assim nós também não nos perderemos, porque somos teus, Pai. Nós louvamos o teu nome, pedimos que o Senhor nos abençoe agora e para todo sempre, no nome de Jesus, Pai. Amém.